Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje nós vamos confeccionar esta luva aqui. Olha só como ela é linda! É a luva Foxglove, que eu confeccionei ela com muito amor, muito carinho, e eu espero realmente que vocês gostem de confeccionar esta luva junto comigo. Então agora, sem mais delongas, vamos para o passo a passo desta luvinha. Então, para confeccionarmos esta luva, nós vamos usar a lã Alice. Ela tem 500 tecks, 200 metros, é uma lã que possui 50% acrílico e 50% poliéster em sua composição, e a cor dela é a flecha, 9338. Para estar confeccionando esta luva, eu também estarei usando uma agulha de tricô circular, número 4,5 e um marcador de ponto. E também uma agulha auxiliar. Então, eu comecei montando aqui 37 pontos na agulha, e o meu pulso, ele tem 16 centímetros de circunferência, tá bom? Apenas para vocês saberem. Mas é importante que vocês façam aí uma amostrinha no ponto barra 2×2, para vocês saberem direitinho qual é a quantidade de pontos que vocês devem colocar aqui na agulha. Essa quantidade de 36 pontos, eu acho que é bom aí para um pulso aí de 14 a 16 centímetros. Então, agora eu vou começar fazendo o laço mágico, porque eu vou trabalhar esta luva no tricô circular. E para fazer o laço mágico, nós temos que arrumar o nosso tricô para que esta parte fique toda para dentro. Se acaso ficar torcido, o trabalho vai dar errado. Então, temos que ajustar essa partezinha para que ela fique toda para dentro. E vamos dividir aí metade dos pontos para cada lado da agulha. Então, para podermos fechar este ponto, eu vou trabalhar o primeiro ponto em meia. E agora, vou derrubar este ponto aqui da agulha. Então, puxo aqui para que este lado fique assim agora. E agora, eu vou, com a ajuda da agulha circular, eu vou derrubar este ponto da agulha para poder fazer o arremate. Ou seja, vou passar este ponto aqui. Por cima do ponto que acabamos de fazer em meia. E assim, teremos um arremate. Deste jeito aqui. E agora, é só ajustar aqui para que não fique nenhum buraquinho. E fizemos aqui o primeiro ponto, que é o ponto de fechamento da nossa luva. Vamos voltar este ponto para a outra agulha. E agora, vamos colocar um marcador de ponto aqui nesta agulha para indicar o começo da carreira. Feito isso, eu já fechei o meu tricô, né, para trabalharmos em tricô circular, e agora eu vou trabalhar o ponto barra 2×2. Começarei fazendo 2 pontos em meia e 2 pontos em tricô. Novamente, 2 pontos em meia e 2 pontos em tricô. Vou trabalhar assim por toda a minha carreira,
até eu atingir um comprimento de mais ou menos uns 4 centímetros. Uns 4, 3 centímetros, tá bom? E daí, esse comprimento vai depender de cada pessoa. Vocês podem escolherem qual é o comprimento que vocês queiram que tenha o punho de vocês. O meu punho eu vou querer que tenha mais ou menos uns 3, 4 centímetros. Então, eu vou ir fazendo esse ponto barra 2 por 2. E assim que eu terminar de fazer esse ponto até uma altura de mais ou menos 3, 4 centímetros, eu volto para mostrar para vocês como faremos a próxima parte, que será o início do nosso desenho, e também para mostrar como que ficou o meu punho. Terminei de fazer as 11 carreiras, que deu 5 centímetros no punho, e agora eu vou fazer as carreiras de preparação do desenho. Então, essa primeira carreira, eu vou chamar ela de carreira 0, e ela vai ser igual tanto para a luva esquerda, quanto para a luva da mão direita. Então, nós vamos fazer 15 pontos em tricô. Esses 15 pontos em tricô que iremos fazer agora é para fazermos esta parte aqui. Então, se por um acaso você colocou uma quantidade maior do que 32 pontos na agulha, vocês vão ter que colocar uma quantidade maior do que 15. Por exemplo, se vocês colocaram 34 pontos na agulha, ou seja, foram 2 pontos a mais. Então, ao invés de vocês fazerem 15 pontos em tricô, vocês vão fazer 17 pontos. Se vocês colocaram 36 pontos em tricô, que é 4 pontos a mais, então vocês vão colocar 19 pontos, vão fazer agora 19 pontos em tricô, e assim por diante. Então, essa parte dos pontos em tricô vai ser diferente para cada pessoa, porque vai depender da quantidade de pontos que vocês colocaram na agulha, tá bom? Então, como eu coloquei 32 pontos na minha agulha, eu irei fazer 15 pontos em tricô. Sempre ajeitando para que esta parte não fique assim, tá bom? Para não dar buraco. Então, deem uma puxadinha bem para que não formem buraco, não se esqueçam. Então, agora eu vou fazer aqui meus 15 pontos em tricô. E agora, o último ponto em tricô. Agora, eu vou fazer 7 pontos em meia, 3 em tricô e 7 pontos em meia. Então, um ponto em meia. E essa parte é o começo do desenho. Caso vocês queiram colocar um marcador para marcar o início do desenho, vocês podem. Eu acho que não precisa, eu não vou colocar. Mas se facilitar para vocês, coloquem um marcador bem aqui no começo. Então, agora vai começar os pontos para formar o desenho, este desenho aqui. Portanto, esta parte agora tem que ser igual, tá bom? Não vai ter pontos a mais nem pontos a menos. Vocês têm que fazer 7 pontos em meia, 3 em tricô e 7 em meia. E o último ponto em meia, né? O 7º ponto em meia tem que dar aqui, encostadinho no marcador de ponto. Caso não dê, então é porque vocês erraram aqui na quantidade de pontos em tricô. Provavelmente fizeram pontos em tricô a mais ou a menos. Então, já fiz um ponto em meia. Vou fazer mais 6 pontos em meia. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 pontos em meia. Agora, eu vou fazer 3 pontos em tricô.
E novamente 7 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E assim terminamos esta carreira, que é a carreira 0, eu vou chamar de carreira 0 do desenho. Nossa, hoje tá muito sol aqui nessa parte onde eu gravo, e não tem outro lugar para eu gravar, então vai ficar assim mesmo, mas nada que nos atrapalhe. Então, esta foi a carreira 0 do desenho. As próximas 4 carreiras agora é as carreiras onde um lado vai formar este desenho aqui. Então, a cada 4 carreiras, na parte da frente, sempre vocês vão repetir as carreiras de 1 a 4 para formar o desenho. E atrás vai ser sempre tricô. E quando chegar no dedão, aí vai ser um pouco diferente. Então, eu vou ensinar dessas 4 carreiras iniciais. E quando eu for tricotar a partir do segundo desenho, eu vou falar assim, gente, agora vai começar a carreira 1 do desenho. E daí vocês voltam para a carreira que eu vou iniciar agora. Quando eu for falar assim, agora é só vocês fazerem a carreira 2 do desenho. É só voltar na carreira 2 que eu também vou fazer agora. Ou então olhar aqui na descrição do vídeo, a legenda, que eu vou deixar carreira por carreira certinho. Por que eu vou estar fazendo assim? Porque como apenas repetir os pontos, eu não vou ficar gravando tudo de novo, para que este vídeo não fique muito extenso e muito cansativo. Aqui na parte do tricô, a mesma coisa. A única parte que eu vou gravar mesmo certinho com vocês, pontinho por pontinho, será nessa parte aqui do polegar, tá bom? Eu acabei colocando aqui um marcador de ponto nos meus primeiros 15 pontos em tricô. Ou seja, nos pontos em tricô antes de começarmos o desenho, esse desenho aqui. Porque eu acho que vai ficar mais fácil de eu explicar para vocês quando a parte do dedão e quando chegar aqui no desenho, tá bom? Então, se vocês quiserem colocar, eu recomendo. Porque eu vou falar assim, façam 15 pontos em tricô. Porém, volta no que eu falei anteriormente. Se vocês colocaram mais pontos na agulha, 34, 36 ou menos ponto, aqui vocês não vão ter 15 pontos em tricô. Vocês podem ter mais ou menos. Então, não se esqueçam disso, tá bom? Eu sempre vou estar falando 15 pontos porque é a quantidade que eu tenho. Mas vocês vão ter uma quantidade diferente caso tenham colocado mais ou menos pontos em tricô na agulha. Então, vou trabalhar aqui os meus 15 pontos em tricô, que são os pontos que vão ficar na palma da mão. E aí, quando chegar ali no marcador, eu volto para mostrar para vocês como vamos fazer a primeira carreira do desenho. Fiz aqui o último ponto em tricô e agora vou começar a fazer os pontos do desenho. Então, essa é a primeira carreira do desenho. E vamos fazer 2 pontos em meia. 1. Dois pontos em meia. Agora, vamos fazer um ponto triplo. Como que fazemos esse ponto triplo? Vamos fazer um ponto meia, mas não vamos tirar esse ponto da agulha. Uma laçada e mais um ponto em meia nesse mesmo ponto. E ficou aqui, ó, 3 pontos no mesmo ponto. Agora, tira ele da agulha, faz outro ponto em meia
no próximo ponto. E no outro ponto, nesse aqui, vamos fazer novamente o ponto triplo. Então, vou fazer um ponto meia, mas não vou derrubar esse ponto da agulha. Uma laçada. E novamente, um ponto em meia, no mesmo ponto. Ficou com 3 pontos em um ponto, tiro ele da agulha. Vou fazer mais 2 pontos em meia. E agora, 3 pontos em tricô. 1, 2, 3. E esses 3 pontos em tricô é essa partezinha aqui. Então, fizemos essa parte, agora os 3 pontos em tricô, que é esse meinho, e agora faremos novamente este desenho. Então, vamos fazer aqui novamente 2 pontos em meia. Um ponto triplo. Meia laçada, meia no mesmo ponto. Outro ponto em meia e outro ponto triplo. Meia, laçada, meia no mesmo ponto. E agora, vamos finalizar esta carreira com 2 pontos em tricô. Em tricô não, desculpem, em meia. E aí, chegamos aqui no marcador. Então, finalizamos aqui a carreira 1 do desenho. Agora, vamos iniciar a carreira 2 do desenho. Aqui nessa primeira parte, antes do marcador rosa, é os pontos em tricô. Então, eu vou tricotar os meus 15 pontos em tricô normalmente, que agora é a parte aqui da palma da mão. E vocês façam os 15 pontos, ou mais ou menos, né? A quantidade de pontos em tricô, aí no de vocês até chegar lá no marcador do desenho. Fiz os 15 pontos em tricô, passo o marcador, e agora vamos começar aqui a segunda carreira do desenho. Então, vamos fazer 2 pontos em meia. 1. E 2, sempre tomando cuidado para que aqui fique bem justinho. Agora, vamos tirar 7 pontos da agulha. 1, 2, 3. Esses 3 primeiros pontos, reparem que é o ponto triplo. E quando vocês forem tirar os pontos da agulha, reparem que a linha tem que ficar lá para trás do trabalho. 4. E agora, os próximos 3 pontos, reparem que também é o ponto triplo. Ó. Então, tiramos 7 pontos da agulha. Agora, vamos fazer 2 pontos em meia e 3 pontos em tricô. E, novamente, esses 3 pontos em tricô é a parte aqui do meio da nossa luva. E agora, vamos repetir este desenho. Então, vamos fazer 2 pontos em meia, tirar 7 pontos da agulha com a linha lá atrás, os 3 pontos do ponto triplo, um ponto meia e mais 3 pontos do ponto triplo. E fazer novamente 2 pontos em meia. E aí, chegamos aqui no final da nossa carreira. E agora, vamos tricotar a carreira 3. E aqui neste início, é sempre igual, vocês sempre vão fazer pontos em tricô. Então, eu vou fazer aqui os meus 15 pontos em tricô e já volto
para mostrar para vocês como faremos a carreira 3 do desenho. Estou fazendo aqui o meu último ponto em tricô, vou passar o marcador lá para outra agulha, e agora vou iniciar a terceira carreira do nosso desenho. Para iniciar esta carreira, eu vou passar este ponto para essa outra agulha. Por quê? Porque agora nós vamos trabalhar um ponto que se chama C2, 3B. E esses dois pontos, eles precisam estar juntos. Então, eu vou passar ele para essa outra agulha, para podermos fazer este ponto. Então, esse ponto C2B, C2, 3B, ele vai usar 5 pontos. Esse C2 significa que você precisa tirar 2 pontos da agulha e passar elas para uma agulha auxiliar. Esse B significa back, ou seja, essa agulha auxiliar precisa ficar lá atrás do trabalho. E agora, vamos fazer os próximos 3 pontos. Reparem que esses 3 pontos é o ponto triplo. Nós vamos trabalhar eles juntos. É como se fizéssemos uma diminuição em meia, tá vendo? Então, vamos inserir a agulha pela alcinha de trás nos 3 pontos do ponto triplo e vamos fazer um ponto em meia. Agora, vamos voltar os pontos que estão aqui na agulha auxiliar para a agulha de trabalho, que é a agulha circular, e vamos trabalhar 2 pontos em tricô. Desculpem, 2 pontos em meia. Um ponto em meia. E agora, vamos trabalhar nos próximos 5 pontos, o ponto que se chama C3, 2F. C3, tirar 3 pontos da agulha. Reparem que esses 3 pontos é o ponto triplo. Então, vou deixar ele na agulha auxiliar. E esse F significa que tem que deixar ele aqui na frente. O F é de frente. Nos próximos 2 pontos, irei trabalhar 2 pontos em meia. Agora, vou voltar esse ponto triplo para a agulha circular e vou trabalhar nele um ponto em meia que nem fizemos no primeiro ponto triplo que trabalhamos aqui. Então, irei inserir a agulha pela alcinha de trás dos 3 pontos e farei um ponto em meia. Agora, irei fazer 3 pontos em tricô e vamos repetir esse desenho da flor Foxglove novamente. Então, vamos tirar 2 pontos da agulha, vamos deixar na agulha auxiliar lá atrás do trabalho. Vamos trabalhar o ponto triplo, fazendo um ponto meia nos 3 pontos e pegando pela alcinha de trás somente. Agora, vamos voltar esses 2 pontos da agulha auxiliar para a agulha de trabalho. E fazer 2 pontos em meia. Mais um pontinho em meia. E agora, vamos tirar os 3 pontos da agulha e deixar aqui na frente do trabalho. Vamos trabalhar 2 pontos em meia. Vamos recolocar este ponto na agulha de trabalho, o ponto triplo, e fazer um ponto meia nesse ponto triplo, pegando as 3 alcinhas de trás. E assim terminamos a terceira carreira do nosso desenho. Para fazermos a quarta carreira do nosso desenho, eu vou fazer aqui os pontos em tricô. Todos os meus pontos em tricô. E vocês façam os pontos de tricô de vocês.
Então, eu vou fazer aqui e quando chegar aqui no marcador que separa os pontos em tricô dos pontos em meia, eu volto para mostrar para vocês como faremos a quarta carreira do desenho. Então, no começo dessa quarta carreira, façam os pontos em tricô. Terminei de fazer os meus 15 pontos em tricô. Passei o marcador para cá e agora eu vou começar a fazer a quarta carreira do desenho. Então, para fazer ela, eu irei fazer 3 pontos em meia. Um, 2, 3 pontos em meia. Agora, eu vou tirar um ponto sem fazer e farei novamente 3 pontos em meia. Agora, farei 3 pontos em tricô. Novamente, 3 pontos em meia. Tiro um ponto sem fazer e faço novamente 3 pontos em meia. E assim, chegamos aqui no último pontinho da nossa carreira. Então, toda vez que eu falar, para vocês fazerem as carreiras do desenho, é exatamente esta sequência que vocês vão fazer. Carreira 1, 2, 3 e 4, tá bom? E chegando aqui, nós temos que separar os pontos para podermos fazer os aumentos aqui do dedão. Para fazer esse aumento, nós vamos fazer o aumento intercalar com inclinação para a direita e para a esquerda. Reparem que aqui nós temos um triângulo. Olha só, daqui do pulso até aqui é uma linha na diagonal, uma reta descendo e uma reta vindo aqui. Então, forma-se um triângulo, que é exatamente este triângulo aqui que iremos fazer. Tá bom? Olha. Para isso, nós temos que separar 3 pontos. A minha luva está do avesso, eu irei virar ela do direito apenas para que vocês vejam aqui o desenho que está sendo formado e as costas. Como iremos separar estes 3 pontos? Para a mão direita, para a luva na mão direita, nós iremos separar estes 3 pontos. Então, basta vocês colocarem substituir esse marcador e colocar o marcador de ponto entre eles, desta forma aqui. E daí temos o final da carreira e os 3 pontos para fazer o dedão e os restantes dos pontos aqui em tricô. Como eu tinha 15, separei 3 para fazer o dedão, sobrou 12. Independentemente da quantidade de pontos que você tiver aqui, você também vai separar 3 pontos apenas, tá bom? Então, essa separação, essa marcação é para a mão direita. Como eu já fiz a mão direita, estou fazendo a esquerda, então essa separação vai ser lá do outro lado. O dedão tem que vir para este lado. Aqui está a carreira do desenho e o dedão tem que vir para cá. Então, vamos pegar estes 3 pontos aqui. Ao invés de pegarmos esses 3, vamos pegar esses 3 últimos. Então, vou colocar os marcadores, os 2 marcadores verdes, para poder marcar aqui onde que é os pontos do dedão.
e eu posso tirar esse daqui. Então, ó, o dedão ficará bem aqui. E esse marcador do início da carreira continua aqui na agulha. Então, separamos os pontos do dedão. Agora, como faremos? Para a mão direita, basta vocês seguirem o passo a passo que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E para a esquerda, vocês podem ir acompanhando o vídeo. Tem muita diferença? Não. É muito difícil? Não. A única diferença que tem é que uma mão... Ah, deixa eu desvirar, né, agora. A única diferença que tem é que vocês vão trabalhar o espelho, espelhado. Então, aqui, por exemplo, na direita, nós começamos fazendo os aumentos do dedão. Já na mão esquerda, não. Na mão esquerda, nós vamos começar fazendo os pontos em tricô e, por último, nos últimos 3, trabalharemos o dedão. Mas, é praticamente a mesma coisa que vocês farão, tá bom? A única diferença que vai ter também é que o primeiro aumento, para esse aumento intercalar do dedão, aqui da mão direita, ele vai ser um aumento com inclinação para a esquerda, o primeiro aumento. E o segundo é um aumento com inclinação para a direita. Já na mão esquerda, inverte. O primeiro aumento é com inclinação para a direita e o segundo com inclinação para a esquerda. Mas vocês vão aprender como faz esses aumentos com inclinação para a esquerda e para a direita aqui no vídeo. E aprendendo como faz esses aumentos, vocês vão conseguir seguir para a descrição, a receita que estará aqui na descrição do vídeo, para fazer a luva da mão direita sem nenhum problema. Então, agora eu vou fazer aqui. Antigamente, eram 15 pontos em tricô. Só que como eu separei agora os pontos pro dedão, ao invés de ser 15, serão 12. E vocês também terão aí uma quantia menor de pontos em tricô, caso vocês tenham feito mais ou menos pontos, montado mais ou menos pontos na agulha. Porém, acho que tá dando pra entender. Não é nada difícil. Então, eu vou fazer aqui os 12 pontos dessa nova carreira. E quando chegar aqui nesse marcador, eu volto para mostrar para vocês como faremos os aumentos. Prontinho, fiz aqui os 12 pontos em tricô, cheguei no marcador e agora vou passar o marcador para a outra agulha. Vou fazer um ponto em tricô. E agora, preciso fazer um aumento com inclinação para a direita. Para fazer esse aumento, estão vendo esta perninha aqui, que está entre os dois pontos? É nela que nós vamos trabalhar. Vamos puxar ela e colocá-la na agulha pela frente. Deste jeito aqui. Vou fazer de novo. Pega a perninha, com a agulha da esquerda lá atrás, nós vamos colocar a linha deste jeito. E agora, vamos fazer um ponto em tricô aqui pela perninha da frente normalmente. Ele pode ficar um pouco apertado, um pouco mais difícil de fazer, mas é só vocês puxarem ele um pouquinho, esticarem, que dá certo. E ficou assim desse jeito. Agora, vou fazer mais um ponto em tricô e um aumento. Só que agora, este aumento, ele tem que ter uma inclinação para a esquerda. Então, vou levantar esta perninha aqui também, a perninha que está entre os dois pontos. Só que ao invés de eu colocar deste jeito, eu irei colocar deste jeito. Vou pegar a agulha da esquerda,
pela frente e não por trás, que nem na inclinação para a direita. Então, vou fazer este movimento com a agulha. Vou fazer mais uma vez. Vou pegar aqui a perninha, esta perninha aqui, e vou fazer este movimento com a agulha. E agora, eu vou fazer um ponto tricô, só que ao invés de eu trabalhar com essa perninha da frente, eu tenho que trabalhar com a perninha aqui de trás. Caso o ponto fique muito apertado, vocês dão uma puxadinha aqui na perninha de trás e arrumem bem certinho para que vocês consigam fazer o ponto em tricô. Então, vou inserir a agulha de trás pra frente, porque é pegando a perninha aqui de trás. Deste jeitinho aqui. E agora, farei o ponto em tricô. E ficou assim. Vou fazer mais um ponto em tricô. E agora, cheguei aqui no marcador. Então, acabou os aumentos do dedão. Agora, cheguei aqui na carreira do desenho. Então, essa carreira do desenho, esses próximos 10 pontos, vocês vão fazer a carreira 1 do desenho. Caso vocês não lembrem como fazer essa carreira 1 do desenho, vai estar na descrição do vídeo, ou então qualquer coisa, basta vocês voltarem um pouquinho o vídeo para poder ver como que faz a carreira 1 do desenho. Então, eu vou fazer aqui a carreira 1 do desenho e vou explicar como vocês vão fazer a carreira 2 e a carreira 3. A carreira 2, esses primeiros pontos aqui antes do marcador verde, vocês vão continuar trabalhando em tricô. Os pontos entre o marcador, que são os pontos de aumento do dedão, vocês vão fazer um ponto em tricô em cada pontinho de base. Então, vocês terão que fazer 5 pontos em tricô. E quando chegar aqui nesta parte, que são os pontos do desenho, vocês vão fazer a carreira 2 do desenho. E na terceira carreira, novamente, vocês vão trabalhar aqui os pontos em tricô. Chegando aqui, vão fazer mais 5 pontos em tricô, que é um ponto em cada pontinho de base. E aqui no desenho, vocês vão fazer a carreira 3 do desenho, tá bom? Quando eu terminar de fazer essa carreira e fazer a carreira 2 e 3, eu volto para mostrar para vocês como faremos a carreira 4. Porque na carreira 4, teremos que fazer novamente os aumentos aqui do dedão. Fiz aqui as 3 carreiras e agora irei fazer a quarta carreira. Então, na quarta carreira, eu irei fazer os pontos em tricô até o marcador verde normalmente. E após chegar aqui no marcador verde, eu vou fazer um ponto em tricô, um aumento com inclinação para a direita, 3 pontos em tricô e um aumento com inclinação para a esquerda. Então, eu vou fazer aqui esses 12 pontos em tricô e já volto para mostrar para vocês como iremos trabalhar aqui no dedão. Cheguei aqui no marcador, vou passar ele para a outra agulha e agora vamos trabalhar novamente nos aumentos do dedão. Então, farei um ponto em tricô, um aumento com inclinação para a direita. Então, com esta perninha aqui, que temos entre os 2 pontinhos, vamos inserir na agulha deste jeito. E agora, vamos fazer um ponto em tricô com a perninha da frente. Esses aumentos são um pouco mais difíceis de fazer, mas com o tempo e com o treino, eles vão se tornando mais fáceis. Agora, vou fazer 3 pontos em tricô.
E agora preciso fazer um aumento com inclinação para a esquerda. Então, para fazer este aumento, vou levantar essa perninha aqui na agulha, só que agora, ao invés de eu colocar ela assim, irei colocar ela deste jeito. E vou trabalhar o ponto em tricô com a perninha de trás. Esta perninha aqui. Se ela ficar muito apertadinha, ó, é a perninha aqui rosa. Vocês podem estar afrouxando ela deste jeito assim, olha. Deem uma puxadinha e ela vai ficar folgada. E daí, vocês insirem a agulha, ó, e façam o ponto em tricô. E aí, fica mais fácil. E agora, o último pontinho, vou trabalhar ele em tricô. E agora, vou fazer a carreira 4 do desenho. Então, eu vou fazer aqui a carreira 4 do desenho e vou explicar como vocês vão fazer as próximas 2 carreiras. Então, façam a carreira 4 do desenho e quando terminar essa carreira, vocês vão começar a fazer a carreira 5. Para fazer a carreira 5, vocês vão trabalhar todos esses pontos em tricô. Nos pontos do dedão, vocês vão fazer um ponto em tricô em cada ponto de base, ou seja, 7 pontos em tricô. E quando chegarem na carreira do desenho, vocês vão repetir a carreira 1 do desenho. Na carreira 6, vocês vão fazer um ponto em tricô em cada ponto dessa parte aqui, que é a parte da palma da mão e do dedão também, ou seja, 7 pontos aqui no dedão também. E a parte do desenho, vocês vão fazer a carreira 2 do desenho, tá bom? Então, eu vou terminar de fazer esta carreira, farei a carreira 5 e 6, e quando eu for fazer a carreira 7, eu volto para mostrar para vocês novamente como faremos o dedão e as próximas carreiras. Terminei de fazer a carreira 6 e agora vou dar início à carreira 7. Para fazer esta carreira 7, nós vamos precisar fazer novamente os aumentos aqui do polegar. Então, vamos fazer os pontos em tricô até chegar aqui no marcador. E após chegar aqui no marcador, eu volto para nós podermos fazer os aumentos aqui do polegar. Chegando aqui no dedão, vamos fazer um ponto em tricô e um aumento com inclinação para a direita. Então, coloquei aqui a perninha do aumento e agora vou fazer um ponto em tricô neste aumento. Reparem que os aumentos que estão sendo feitos são exatamente iguais aos anteriores. Sempre o primeiro aumento após fazer um ponto em tricô e ele também sempre é com inclinação para a direita. Para confeccionar a luva da mão direita, quer dizer, que é essa daqui, essa primeira inclinação, ela será feita para a esquerda e a segunda para a direita. Mas tá tudo explicadinho aqui na descrição do vídeo e não é nada difícil. Tenho certeza que vocês vão conseguir fazer. Agora, vamos fazer a inclinação para a esquerda. Deste jeito aqui, e vamos fazer o ponto em tricô usando lá a perninha de trás. Agora, vamos fazer este último ponto em tricô e finalizamos o dedão. Os aumentos aqui do dedão. Agora, nessa carreira 7, chegamos aqui na carreira do desenho. E vamos trabalhar a carreira 3 do desenho. E aí, iremos terminar a carreira 7. A carreira 8, vocês vão fazer ponto em tricô aqui nesta parte.
aqui na parte do dedão, ponto em tricô, um ponto em cada ponto de base sem aumentos, e a carreira 4 do desenho. E na carreira 9, vocês vão repetir aqui sem aumentos, apenas fazendo um ponto em tricô em cada ponto de base. E na carreira do desenho, vocês vão fazer a carreira 1 do desenho. Na carreira 10, vocês vão fazer esta parte aqui novamente em tricô, ponto sobre ponto, e aqui vocês terão que fazer os aumentos novamente. Então, vocês vão fazer um ponto em tricô, um aumento, 3, 6, 7 pontos em tricô, um aumento com inclinação para a esquerda, aqui é com inclinação para a direita, e um tricô. E vão repetir aqui na carreira do desenho a carreira 2 do desenho. A carreira 11 e 12, vocês não vão fazer aumentos aqui, então, nessa parte é todo ponto em tricô, um ponto em cada ponto de base. E aí, na carreira 11, a do desenho, vocês vão repetir a carreira 3 do desenho, e na carreira 12, a carreira 4 do desenho. Na carreira 13, vocês vão fazer um ponto em tricô em cada ponto de base nesta partezinha aqui, e no dedão vocês terão que fazer novamente um aumento. Então, vocês vão fazer um ponto em tricô, um aumento, aqui no meio terão 9 pontos em tricô, que vocês farão um ponto em cada ponto de base, então 9 pontos em tricô. Esse aumento, o primeiro aumento é sempre com inclinação para a direita, e daí vocês vão fazer os 9 pontos em tricô, vai fazer um aumento com inclinação para a esquerda, um ponto em tricô, e aqui no desenho vocês vão repetir a carreira 1 do desenho. A carreira 14 e 15, vocês não farão aumentos aqui no dedão, então é apenas ponto em tricô em cada ponto de base. E na carreira 14, vocês vão fazer a carreira 2 do desenho, e na carreira 15, vocês repetirão a carreira 3 do desenho. Qualquer coisa, essa descrição que eu acabei de dar também estará aqui na descrição do vídeo. Então, eu vou fazer aqui a minha luva até chegar na carreira 15. Ao chegar na carreira 15, eu volto para mostrar para vocês como a luva vai ficar e se por um acaso nós precisaremos continuar fazendo os aumentos ou não. No meu caso, como eu já fiz a da mão direita, eu sei que eu não vou precisar fazer aumentos, porque a linha do aumento vai estar coincidindo com essa linha aqui. Mas eu vou terminar de fazer as 15 carreiras e quando eu terminar eu volto para explicar bem certinho para vocês essa questão de quando parar de fazer os aumentos. Terminei a carreira 15 e agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou puxar aqui esses pontos todos para o cabo, porque agora eu vou experimentar para ver se eu não preciso mais fazer estes aumentos aqui do dedão. Olha, para ver se já tá bom ou se eu ainda tenho que fazer mais aumentos. Então, eu vou colocar aqui a luva. E vou arrumar o punho certinho no pulso. E vou ver aqui, ó. Esta parte aqui dos aumentos. Estão vendo que dá pra ver certinho? Esse aqui é o lado avesso da nossa peça, tá bom? Porque daí, pelo lado avesso, dá pra ver bem certinho. Aqui, olha, os pontinhos dos aumentos. Então, reparem que a linha aqui do aumento está bem aqui, ó, arrumando certinho, está bem aqui no dedão. E aqui também. Olha só, bem vindo aqui. Aqui até passou um pouquinho. Ó. Então, está aqui e aqui também. Os pontinhos estão bem certinho aqui. Então, isso significa que eu não preciso mais fazer aumentos, tá bom? Se acaso vocês não tiverem atingido
essa quantidade. Se não tiver aqui bem na linha, aqui onde separa o polegar com a palma da mão, vocês continuam fazendo aumentos. Como eu não preciso mais fazer esses aumentos, não farei mais. Então, agora, na próxima carreira, ao invés de colocar aumentos aqui no dedão, eu apenas vou fazer ponto tricô, tanto nos pontos da palma, quanto nos pontos do polegar, e trabalhar o ponto fantasia aqui que está aqui no meu verso nesse caso. Então, é isso. Agora, eu vou fazer mais algumas carreiras até crescer mais um pouco, porque essa luva, o punho, na verdade, bem certinho fica aqui. Então, eu vou crescer até chegar aqui, ó. Até chegar bem aqui na linha, nessa curvatura aqui. Tá bom? E vocês vão fazer o mesmo. E assim que chegar aqui na luva, na linha da curvatura, nós vamos tirar os pontos do polegar e deixar eles em uma linha que nem tá esse daqui, ó. Porque daí iremos trabalhar primeiro esta parte aqui da luva, que é para completar os dedos, e depois trabalharemos o polegar. Olhando por essa daqui, olha só. Eu tenho que crescer esta daqui até chegar aqui que nem essa daqui. No meu caso, que eu não tenho mais que fazer os aumentos, agora é só eu fazer os pontos sobre pontos e as carreiras do desenho até chegar aqui no comprimento de separar o polegar dos outros dedos e para poder trabalhar aqui os dedos e depois o polegar. Então, eu vou crescer esta luva até chegar aqui e assim que chegar aqui eu volto para mostrar para vocês como tirar desses pontos da agulha e como faremos para dar a continuidade e fazermos a parte da palma. Bem, então, pessoal, eu vou explicar para vocês como eu vou fazer as próximas carreiras, tá bom? Para vocês terem uma noção. A partir de agora que eu não tenho mais aumentos, todos os pontos que estiverem em tricô, tanto da palma como do dedão, eu simplesmente vou fazer em tricô. Agora, o ponto do desenho vai ser o seguinte: nessa próxima carreira, eu vou fazer a carreira 4 do desenho, ok? Porque essa última carreira que eu fiz, que foi a carreira 15, parou na carreira 3 do desenho aqui da Foxglove, da flor Foxglove. Então, a próxima, para continuar fazendo esse desenho, seria a carreira 4. Aí, depois, na próxima carreira, seria a carreira 1 do desenho, tá bom? Aqui continua igual, na primeira metade da palma da mão e do polegar, sempre tricô. Agora, quando tiver aqui no desenho, aí sim eu vou vendo. Se agora eu fiz a carreira 3 do desenho, então a próxima será a carreira 4. E depois da 4, eu volto a repetir a carreira 1, depois a carreira 2, a carreira 3 e a carreira 4. E assim por diante, até chegar aqui na hora de separar os dedos. Então, já fiz aqui as 20 carreiras e aqui já atingiu a altura certinho aqui do meu polegar. Então, agora eu tenho que tirar esses pontos aqui, que são os pontos do polegar, e deixar em um pedaço de linha. Se vocês estiverem trabalhando a mão direita, esses pontos estarão logo aqui no começo. Então, vocês já terão que tirá-los da agulha, que são os pontos que estão entre os marcadores. Agora, se vocês estão fazendo a mão esquerda, primeiro vocês vão ter que trabalhar parte dos pontos aqui da palma e depois tirar os pontos do polegar. Então, vou trabalhar essa carreira, que é a carreira 21,
esses 12 pontos aqui em tricô e quando chegar no marcador eu volto para mostrar para vocês como iremos tirar esses pontos e como iremos dar a continuidade nesses pontos aqui. Prontinho, já trabalhei aqui nos primeiros pontos, cheguei no marcador do polegar. Vou tirar ele, vou colocar um pedaço de linha, de lã, qualquer coisa assim que vocês tiverem na agulha de tapeceiro e agora vou tirar todos esses pontos do polegar e passar aqui para este fiozinho. Eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Já passei 9 pontos, mas ainda tem esses restantes. Cuidado para não puxarem esta linha demais e aqui sair inteiro, tá bom? Para vocês não perderem esses pontos. Então, vou tirar aqui o restante. 10, 11, 12, 13. Então, tirei aqui todos os pontos. Esse marcador já posso retirar. Tirei aqui todos os pontos do polegar. E agora, vou fazer um nozinho para que não caia os pontos dessa linha. E aqui nós iremos trabalhar depois que finalizarmos aqui a nossa palma da mão. Agora, temos que separar novamente o laço mágico, os pontos, para fazermos o laço mágico, que vai ser mais ou menos aqui. E agora, temos que juntar esta parte aqui. Só que para juntar ela, antes de juntar ela, precisamos colocar um ponto a mais aqui na agulha, tá? 1 ou 2 pontos, para ficar aqui entre esse... para que aqui não fique um buraco. Eu vou colocar 2 pontos. Então, vou colocar da seguinte forma. Estou com a linha aqui na mão direita e a agulha aqui na mão esquerda. Vou fazer este movimento com o dedão, novamente, aqui, e vou fazer assim. E vou pegar aqui. E vou puxar bem puxado, novamente. Ó. E vou colocar do segundo ponto aqui e puxar bem. Agora, basta nós tricotarmos esses 2 pontinhos em tricô. E após fazermos ele em tricô, iremos começar a fazer os pontos fantasia. Esses pontos aqui. Então, para separar esses pontos do desenho dos pontos da palma, vou colocar um marcador aqui, só para sabermos onde que começam os desenhos e onde termina. Então, esses 2 pontos temos que tricotá-los em tricô, porque ele não faz parte do desenho. E aqui também, eu tirei, mas vocês sempre deixem o marcador do início, tá bom? Que conta o início da carreira para que vocês não percam. Então, esses 2 novos pontos, eu irei tricotá-los.
em tricô. Esse segundo ponto eu vou tirar e vou fazê-lo um pouco diferente, porque senão ele não vai conseguir tricotar em tricô. Ao invés de fazer deste jeito aqui, vou fazer com o indicador. O indicador tá aqui embaixo da linha. Ó. Passa, faz uma volta e gira. E agora eu vou tirar o ponto aqui, ó. Prontinho. A linha já ficou aqui na frente para que possamos fazer o ponto em tricô. Então, farei um ponto em tricô. E agora, vou fazer o segundo ponto em tricô. Ajusta bem ele, tá bom? Para que não fique nenhum buraco. E agora, fiz o segundo ponto em tricô. E agora, irei começar a fazer os pontos do desenho. Estou na carreira 21 e a carreira do desenho equivale à carreira 1. Tá bom? E terminei aqui a carreira. E agora eu vou começar uma nova carreira. Então, terminei aqui a carreira 21, onde eu separei o polegar e juntei aqui essa parte aqui. Agora, vou trabalhar essa parte aqui dos dedos até por mais 3 carreiras, né? Que seria para ficar com um desenho a mais aqui em cima. E aí, ele fica mais ou menos... Ó. Tá vendo? Um pouquinho só mais pra cima dos dedos, fica mais ou menos aqui. Depois que eu terminar este desenho, ou seja, depois que eu fizer, essa aqui é a carreira 1 do desenho, então vou fazer a carreira 2 do desenho, e aqui nessa parte da palma, continua fazendo pontos em tricô e pontos em tricô nesses dois aqui também, que são os pontos da junção. Vou passar eles aqui para este lado, para ficar melhor. Então, farei na próxima carreira os pontos em tricô e a carreira 2 do desenho. Na carreira de número 23, vou fazer os pontos em tricô e a carreira 3 do desenho. Na carreira 24, os pontos em tricô e a carreira 4 do desenho. Após fazer essas 4 carreiras, eu vou dar início ao ponto barra 2 por 2, para fazer esta parte aqui. Então, após fazermos essas 4 carreiras, eu farei mais 6 carreiras do ponto barra 2 por 2. Então, após fazer a carreira 4 do desenho, vou começar a fazer o ponto barra 2 por 2 por 6 carreiras. E aí, depois das 6 carreiras, eu irei fazer o arremate aqui desses pontos. Então, eu irei trabalhar agora a luva da mão esquerda do jeito que eu acabei de falar para vocês. E quando chegar na parte do arremate, eu volto para mostrar para vocês como faremos esse arremate. E eu também quero fazer uma última observação. Caso o ponto de vocês, né, após colocarmos os 2 pontos na agulha e trabalharmos nele, caso fique desse jeito aqui, vocês têm que consertar essa parte agora, para que aqui não fique com um buraco. Como que vocês vão fazer isso? Com a ajuda de uma pinça ou com a mão mesmo, vocês vão puxar esse ponto até esses outros 2 ficarem juntinhos. Estão vendo? Ó, ficou aqui bem juntinho. Agora, esse ponto aqui ficou largo, então, vamos puxar o próximo.
Eu faço com uma pinça, mas podem fazer com a mão. Vou fazer com a mão. Caso vocês não tenham uma pinça. Ó. E agora, esses daqui continuam juntinho. Esse aqui tá justo na agulha. E esse aqui ficou folgado. Então, vou puxar o próximo ponto. E aí, eu ajustei esse aqui na agulha e esse que ficou folgado. Então, vou puxar do próximo ponto. E assim, vocês vão ir puxando até o final. Fui puxando até chegar aqui no último ponto. E daí, o último ponto ficou assim. Agora, eu puxo o fio que sai do novelo e ajeitei todos os pontos. E aqui, não ficou mais... Vou arrumar, dar uma leve arrumadinha aqui. E acomodar bem os pontos aqui. E agora, vocês podem ver que aqui não ficou mais tão espaçado. Tá bom? Então, é assim que vocês vão consertar essa parte, caso ela fique extremamente espaçada. Agora sim, vou terminar de fazer a minha luva e já volto para terminá-la com vocês. Terminei aqui as 4 carreiras e agora vou fazer o ponto barra 2×2. Vim aqui para mostrar para vocês uma coisa. Para poder fazer o ponto barra 2×2, a quantidade de pontos que vocês devem ter aqui tem que ser múltiplo de 4. E eu tenho aqui 31 pontos, ou seja, não é múltiplo de 4. Para ser, eu preciso colocar mais um ponto. E então, para colocar esse ponto a mais que está faltando, eu vou fazer ele desta forma aqui. Tá bom? Vou fazer mais uma vez para vocês verem como vocês devem montar o ponto na agulha. Então, vou pegar... segurar o fio e fazer este movimento. E agora, vou passar o ponto aqui para a agulha e puxar para ele ficar bem justinho. Agora, tenho 32 pontos na minha agulha e posso começar a fazer a carreira do ponto barra 2×2. Puxo aqui. E agora, eu começo a fazer 2 tricô, 2 meia, 2 tricô, 2 meia, até obter 6 carreiras. Agora, vamos fazer os arremates. Terminei aqui as 6 carreiras do ponto barra 2×2 e agora irei fazer os arremates. Pessoal, está chovendo um pouco aqui, então pode ser que vocês ouçam um pouco o barulho da chuva, mas eu acredito que isso não vai atrapalhar a nossa aula, tá bom? Então, aqui, vou fazer dos arremates. Como irei fazer? Os 2 pontos, eles se apresentam em tricô. Então, vou tricotá-los em tricô. Fiz aqui um ponto em tricô e o próximo ponto em tricô também. Agora, eu vou passar este primeiro ponto aqui por cima desse. E assim, eu arremato um ponto. O próximo ponto se apresenta em meia, então, tricoto um ponto em meia e vou arrematar passando este ponto por cima desse. O próximo ponto se apresenta em meia, então, farei um ponto em meia e novamente vou passar este ponto por cima deste jeito. Esse ponto se apresenta em tricô, então, vou tricotá-lo em tricô, e o ponto anterior, vou cair dele da agulha, passando por cima do ponto que acabamos de fazer. O ponto se apresenta em tricô, então, novamente, vou tricotar em tricô, e vou cair do ponto da agulha.
Então, pessoal, é assim que vocês vão arrematar os pontos de vocês até sobrar apenas um ponto, tá bom? Onde o ponto se apresentar em meia, vocês façam o arremate em meia, e onde ele se apresentar em tricô, vocês façam o arremate em tricô. Isso por toda a volta. Eu vou fazer aqui, e quando chegar lá no final eu volto para mostrar para vocês como iremos finalizar aqui a parte de cima da nossa luva. Cheguei aqui, arrematei todos os pontos e agora fiquei com esse último ponto na agulha. Eu não vou fazer o nó dele, tá bom? Porque eu vou finalizar ele de uma outra forma. Vou cortar aqui um pedaço dele e vou puxar deste jeito aqui. Agora, eu vou colocar esta ponta na agulha de tapeceiro e vou finalizar aqui com uma correntinha falsa. Então, vou passar a agulha aqui por essas duas alcinhas e vou voltar com ela aqui dentro deste ponto, onde o fio está saindo. E aí, aqui eu fiz esse arremate. Estão vendo? Essa correntinha falsa que ficou aqui. Vou passar pelo próximo ponto. E como aqui é o avesso da peça, então, vou fazer um nozinho aqui nesse primeiro pontinho para segurar bem. E agora, vou apenas passar a linha aqui nesses pontos para poder arrematar ela. Prontinho, agora é só cortar aqui a linha e terminamos essa primeira parte da nossa luva. Agora, iremos trabalhar aqui no dedão. Para trabalharmos aqui no dedão, nós vamos virar a nossa luva para o lado direito, como viramos essa daqui. Então, irei cortar aqui este fio e vou virar a nossa luva. E como vocês podem ver, terminamos aqui o par esquerdo e o par direito. Uma outra observação que eu vou fazer com vocês, ó, as duas tá do mesmo tamanho certinho. Uma outra observação que eu vou fazer aqui com vocês é apenas lembrá-los que aqui eu fiz 6 carreiras do ponto barra, e após arrematarmos aqui, fiz apenas uma carreira, 4 carreiras, né, aqui do ponto. Mas caso vocês queiram, por exemplo, essa parte aqui do ponto barra menor, basta tirar 4 carreiras daqui e colocar mais um desenho, por exemplo. E daí, fica com apenas 2 carreiras do ponto barra. Por que que eu fiz esse ponto barra maior? Como a luva vai ficar, essa parte vai ficar aqui na parte dos dedos, eu acho importante fazer como o ponto barra e não ponto fantasia. Porque a mão vai abrir, fechar, abrir, fechar. E o ponto barra tem mais elasticidade para que a nossa mão faça este movimento sem deformar a peça, tá bom? Por isso que eu coloquei as carreiras maiores, né? Coloquei mais carreiras, quer dizer, de ponto barra e não continuei fazendo o desenho, tá bom? Fazendo o desenho, pode ser que
com o tempo, ele fique bem deformado e não é isso que queremos. E aqui no dedão a mesma coisa, vou fazer algumas carreiras do ponto barra 2×2. Mas para colocar esses pontos na agulha e fazer os pontinhos daqui, eu já vou ensinar para vocês como faremos. Olha só. Então, é isso. Caso vocês queiram essa luva maior, então é só vocês fazerem mais carreiras do ponto barra ou do desenho, como vocês quiserem. E caso vocês queiram ela menor, né? Aí, basta, né, mais curtinha assim, basta fazer menos carreiras do ponto barra 2×2. Agora, vamos fazer o polegar. Já desfiz o nozinho aqui do meu fio e agora vou começar a colocar os pontos aqui na agulha circular novamente. Então, vou começar aqui do primeiro pontinho e pegar cada pontinho. Nessa hora, pessoal, vocês têm que fazer com muita paciência, prestando bastante atenção, muito cuidado, para que vocês não deixem passar nenhum pontinho, tá bom? Vocês têm que pegar todos os pontinhos. E aí, vocês vão passando cada pontinho desses daqui para a agulha de tricô. Se por um acaso algum pontinho tiver igual esse daqui, olha, bem rente, é só vocês pegarem aqui a linha, tá vendo, ó, e puxar. E aí, ele meio que aparece, né? Ele sai aqui. Então, vocês puxem, porque às vezes ele se esconde mesmo, tá bom? E aí, olha só, dá pra pegar ele normalmente. Os dois últimos pontinhos também se esconderam, então... Os dois últimos pontinhos também se esconderam, então eu dou uma puxadinha pra ele poder sair pra fora. E aí, eu pego ele com a agulha. Não se preocupem, tá bom? Porque eles não vão escapar por causa da linha rosa que colocamos. Então, eles não escapam. E agora, eu venho aqui no último pontinho. E coloco o último pontinho na agulha. Após eu ter colocado todos os pontos na agulha, eu posso tirar esta linha. E agora, nós temos que levantar um ponto aqui, para que não fique assim um buraco. Então, reparem que esta perninha está saindo deste ponto aqui. Esta perninha, se você seguir ela... Esta perninha aqui, se você seguir ela, você vai ver que tá saindo deste ponto. Então, vamos ver onde fica o topo desse ponto. Que fica bem aqui, olha. Então, essa perninha aqui passa por esse ponto e esse ponto passa aqui. Então, o topo dele é aqui. Puxa o topo dele e veja que a perninha que estava aqui encolheu. Ou seja, o buraquinho que iria ficar aqui não vai mais. E esse pontinho aqui que puxamos, vou colocá-lo aqui na agulha. Agora, vamos para os próximos pontos aqui. Lembra que nós colocamos 2 pontos na agulha? Então, eu vou levantar esta perninha e colocar na agulha, essa perninha e colocar na agulha, e essa perninha também.
Então, vou colocar mais 3 pontos aqui na minha agulha. Vou levantar aqui, ó, esta perninha e vou colocá-la na agulha. Agora, vou levantar a segunda perninha, essa ou essa. Vou levantar essa daqui mesmo. E agora, mais uma perninha. Vou pegar esta perninha aqui. Então, aqui eu peguei as 3 perninhas e coloquei na agulha. E aqui deste outro lado, para não ficar com este fio aqui, eu vou pegar mais uma perninha. Vou pegar esta perninha aqui. E vou pegar também essa daqui. Não, vamos ver qual vai ficar melhor de pegar. Se eu puxar desta perninha, que eu já peguei, não vai dar certo. Então, o que eu vou fazer? Aqui, eu vou fazer do seguinte. Com uma agulha de crochê, então, aqui, com uma agulha de crochê, eu vou inserir a agulha neste ponto e vou pegar aqui um pontinho, que eu vou colocar aqui na agulha de tricô. Esse buraquinho aqui que ficou, depois nós vamos consertá-lo, tá bom? Ó, após nós terminarmos de trabalhar o nosso dedão, nós vamos vir aqui consertar esse buraquinho. Então, não se preocupem. E reparem que aqui também ficou um pouco de buraco. Então, esses 2 buraquinhos, nós iremos consertá-los no final, para que fiquem igual essa daqui. Olha só, sem nenhum buraquinho aparente, tá bom? Outro detalhe é que os pontos que estiverem aqui para formar o dedão, eles devem ser múltiplos de 4 para que possamos fazer o ponto barra 2 por 2. Eu tenho aqui 19 pontos, que não é múltiplo de 4. Para ser múltiplo de 4, eu teria que colocar mais um pontinho na agulha. Então, eu vou vir aqui e vou levantar este ponto aqui na agulha. E aí, eu vou ficar com 20 pontos. Terei um aqui e um aqui. E agora, é só eu fazer o laço mágico. 2, 4, 6, 8, 10. 20 pontos, 10 para cada lado. Farei aqui o laço mágico e começarei a tricotar o dedão no ponto barra 2 por 2. Então, vou pegar aqui a lã e deixarei um pedaço, mais ou menos assim, não precisa ser muito grande, que será para eu fazer a costura dos buraquinhos. E agora sim, nós podemos começar a tricotar normalmente. Então, aqui tem os 2 pontinhos. Vou começar fazendo 2 pontos em meia. Então, pego aqui o primeiro ponto.
O primeiro ponto, se ficar um pouco complicado de fazer, vocês podem fazer assim, olha, com a agulha de crochê para ajudar. Um ponto. E agora, o segundo ponto em meia. Agora, tenho que fazer 2 pontos em tricô. Um, 2. Novamente, 2 pontos em meia. E novamente, 2 pontos em tricô. E assim, vocês vão fazendo esse ponto barra 2×2 até vocês terminarem de fazer toda essa carreira, todos os 20 pontos. Aqui no polegar, eu vou estar fazendo um total, vou estar fazendo essa sequência do ponto barra 2×2 por 5 carreiras, e após eu fazer as 5 carreiras, irei arrematar os pontos, igual nós arrematamos aqui. Vou fazer a correntinha, né, a última correntinha mágica, e irei arrematar os pontos. E daí, a luva estará pronta. Eu fiz 5 carreiras do ponto barra 2×2 no dedão, para poder dar a altura até aqui, mais ou menos. Mas vocês podem fazer mais ou menos carreiras do ponto barra 2×2. Vou finalizar esta luva e depois eu volto para mostrar para vocês como ficaram as duas luvas. Bem, terminei aqui as 5 carreiras do polegar, fiz o arremate, igualzinho eu fiz aqui, e agora vou ensinar para vocês como fechar esses buraquinhos que ficaram aqui no polegar. Então, vou colocar a lã em uma agulha de tapeceiro. E vou passar ela lá pra dentro da luva. Porque nós temos que fazer essa correção no avesso, para que o lado direito fique bem certinho e não apareça as imperfeições. Então, virei aqui do avesso e agora vou consertar este buraquinho. Para consertar ele é muito simples, basta você passar a linha, olha só, entre os pontinhos. Vai passando ao redor, nos pontinhos ao redor desse buraquinho. E aí, puxa, e olha só, fechou. Do outro lado vai estar bem fechadinho também. Então, fechou este buraquinho, vamos para o outro, que é esse daqui. Olha só, podem ver que não tem mais nenhum outro. O próximo é esse buraquinho aqui. Então, vamos caminhar com a linha, com a lã, até aquele buraquinho. Que é um buraquinho bem pequenininho, mas ainda assim é um buraquinho que dá pra ver. Cheguei aqui, agora é só ir passando a linha aqui entre os pontinhos, a lã, né, quer dizer, entre os pontinhos, para que nós possamos fechar esses buraquinhos. Vamos passando ao redor do buraco, de todo o buraco, e vamos dar uma puxadinha. E olha só, como já está fechando esse buraquinho. E agora, ele foi fechado completamente.
O que faremos agora para finalizar é um nozinho aqui, em algum pontinho, ó. Faz um nozinho de segurança. E agora eu vou passar a linha aqui arrematando ela. Em todos esses pontinhos. E agora, já posso cortar esta linha. E a luva está finalizada. Vamos virar do avesso novamente. E olha só como é que ficou a nossa luva. Os buraquinhos, olha só, já não aparecem mais. Lembra do buraquinho que estava aqui? Fechou completamente e nem parece que fizemos aí uma costurinha. Então, assim que ficaram as nossas luvas, tanto da mão direita quanto da mão esquerda. E essa luva, gente, ela é super quentinha, olha só como que ela ficou. Muito quentinha, muito fofa, e eu amei ela. Então, é assim que ficou a nossa luva. Eu espero que vocês tenham gostado de confeccionar ela junto comigo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar a curtida aqui no final do vídeo. Deixe também o seu comentário, porque isso é muito importante aqui para o canal. Se tiver qualquer dúvida para confeccionar essa luva, também pode deixar a sua dúvida nos comentários, que assim que possível eu estarei respondendo todas vocês. E também, se você ainda não é inscrita aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e de ativar o sininho para que você receba as notificações sempre que eu postar algum vídeo novo. E é isso então, pessoal. Eu espero realmente que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.